Oi, gente, meu nome é Lívia Mariane e eu sou integrante do grupo que tem como participantes Gabriele Moura, Gisele Paz, Lucas Pereira, Enile França, Pedro Bastos e Bruna Santana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos maiores nomes da filosofia contemporânea, Michel Foucault. Foucault nasceu no ano de 1926 na França e ele exerceu uma grande influência sobre os intelectuais contemporâneos. A família de Foucault é constituída por médicos, mas apesar disso, Foucault desenvolveu o interesse pela filosofia durante seus ensinos fundamentais e superiores, que foram feitos em Paris. Durante a sua passagem pela École-Normale, a escola de ensino superior, esse foi um momento muito difícil para o filósofo, inclusive com a tentativa de suicídio em 1948, e após esse ocorrido ele passou a ter um acompanhamento psiquiátrico. Foi nesse período que o filósofo passou por um momento de descoberta e aceitação sexual. Ele foi aluno da Sorbonne em 1946, onde conseguiu um diploma de psicopatologia pelo Instituto de Psicologia em 1956, e no ano de 1954 ele publicou a sua primeira obra, Doença Mental e Psicologia. Entre a segunda metade da década de 50 e durante a década de 60, Foucault foi diplomata cultural da França. Ele lecionou e proferiu conferências e palestras em diversas universidades da França, Alemanha, Estados Unidos, Suíça, estando inclusive na Universidade de São Paulo, a USP, em 1965 e 1975. E após vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retorna à França e a partir de 1960 ele passa a lecionar na Universidade de Clermont-Ferrand e em 1961 ele publicou sua grande obra, História da Loucura na Era Clássica. A obra As Palavras e as Coisas, em 1966, abriu portas para que este jovem professor de filosofia e psicologia se tornasse conhecido no cenário intelectual e mundial. Foucault tornou-se um ativista de vários grupos envolvidos em campanhas contra racismo, contra os abusos de direitos humanos e em campanhas da reforma penal. Ele trabalhou como psicólogo patologista em diversos hospitais psiquiátricos e presídios, o que fomentou elementos empíricos para a constituição da obra Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões, publicada em 1975. E no ano seguinte, ele publicou o primeiro volume da coletânea História da Sexualidade, intitulado A Vontade de Saber. Em 1984, ele publicou os dois últimos volumes da série, que deveriam conter 6 volumes, intitulado O Uso dos Prazeres e Cuidado de Si. Mas o trabalho ele foi interrompido em consequência das complicações da AIDS em junho de 1984. E a partir de agora, Pedro Bastos ele vai abordar Michel Foucault tendo como base o artigo de André Duarte, E aí, Governo de Vida e Produção da Morte durante a pandemia no Brasil. Na análise, é interessante a gente destacar que o artigo citado ele interroga o modo como se estabelecem as relações entre vida e morte na política brasileira, a partir da ideia de biopolítica, biopoder e neoliberalismo. Muito obrigado, Lívia. Então, pessoal, o Michel Foucault ele possui 2 temas centrais no seu trabalho, que é a biopolítica e o biopoder. A biopolítica se relaciona a medidas de regulamentação da vida dentro de um governo. Isso se dá por políticas de higiene, alimentação, sexualidade, natalidade e longevidade. Já o biopoder visa o impacto do poder político sobre essa vida, comumente o poder governamental. Se voltarmos um pouco no tempo para meados do século XVIII, o modelo político presente na Europa era o absolutismo monárquico, onde o rei emana a soberania. Na teoria clássica da soberania, podemos dizer que o direito à vida e à morte é um dos atributos fundamentais, pois cabe ao soberano o direito de deixar viver e fazer morrer. O súdito em si ele não tem direito a nada. Essas decisões são tomadas pelo soberano, que eventualmente é a de fazer morrer. Em contrapartida, na atual realidade que vivemos, as necessidades de um mundo capitalista fazem com que nós nos desprendamos dessas formas de governo para atender às necessidades de um capitalismo industrial nascente.
A necessidade requer novas formas de governar, e com isso nós precisamos reformular. Com o biopoder, nós passamos do direito de fazer morrer ou de deixar viver do soberano para o desejo de fazer viver ou devolver a morte, ou seja, políticas que vão promover a vida por causa da necessidade dessa vida como mão de obra para o capitalismo, deixando morrer o tipo de vida não necessária, dependendo unicamente de quem exerceu o poder. Foucault afirma que a biopolítica seria um conjunto de tecnologias e estratégias históricas de exercício do poder, que tem como seu denominador comum o fato de fazer da vida o objeto de uma administração, visando incentivar, fortalecer, monitorar e conduzir essa sociedade. Em contrapartida, essas diferentes formas de controlar a vida da população, com a premissa de proteger e incentivar, trazem consigo efeitos de violência, discriminação e até morte de parcelas dessa população, aquelas consideradas mais nocivas, perigosas ou prejudiciais à saúde, isto é, prejudicial ao desenvolvimento saudável daquela comunidade. Nisso, Foucault propõe a ideia que chamamos de racismo de Estado, um racismo interno, um critério da biopolítica, onde determinam quem deve viver e quem deve ser controlado e ou eliminado, caso haja necessidade. No período da era do biopoder, segundo Michel, os estados recorriam a esse critério racista para matar em nome da purificação e conservação da população. A partir do antigo paradigma racial, eles desenvolveram formas não biológicas, por assim dizer, do racismo, ou seja, a hierarquização e discriminação daquelas formas de vida marginais em relação aos padrões ideais que distinguem entre os sujeitos decentes e os abjetos, entre os inteligíveis e os não inteligíveis. Tudo isso, mesmo que não pareça, são políticas de administração de poder. Você segrega, separa pessoas em grupos para que vocês possam controlá-los ou até eliminá-los a partir da sua necessidade, a partir do padrão que você estabelece. A compreensão do racismo de Estado não é uma tarefa difícil. Se dá pela aplicação de estratégias que levam à hierarquização e naturalização normalizadora das diferenças, das diversidades e das desigualdades, de maneira a fazer com que os marcadores sociais relativos à classe, gênero, etnia, religião e orientação sexual não sejam entendidos como efeitos de contingente de processos históricos, mas sim ideias normativas que efetuam a divisão entre o aceitável e o inaceitável. Além disso, gente, o Foucault representa uma das primeiras tentativas de estudar o neoliberalismo de perto, como um conjunto de pensamento, pelas coisas que uniam bem como pelas diferenças existentes nele mesmo. Assim, Foucault ofereceu uma das primeiras interpretações interessantes dos primeiros conceitos e ideias do neoliberalismo. Sendo assim, o neoliberalismo ele se trata de um liberalismo com a nova cara mais agressiva e talvez um pouco mais ousada. Ele é diferente. Ele se trata agora de uma intervenção tanto mais pesada quanto mais imperceptível. Dentro dos seus objetivos está a imposição de relações estritamente mercantis. Alguns o chamam de fundamentalismo de mercado até. Ou seja, tudo estará dentro da lógica mercantil de compra, venda, concorrência, preços e dinheiro. Mas isso a gente já sabia. Confiança e amor obsessivo pelo livre empreendimento. Em relação ao primeiro liberalismo, o que se abandona agora é a fobia de Estado, para começar a pensá-lo como instrumento de intervenção possível. Agora passa a ser função do Estado estabelecer continuamente as condições de concorrência. Ele deve intervir sempre que necessário para fazer as engrenagens da economia continuar girando com a máxima eficiência, ou seja, é como se a sociedade não fosse suficientemente capitalista e precisasse o tempo todo de intervenções estatais para manter uma racionalidade mercantil e competitiva. É como se as subjetividades para esse sistema ainda não tivessem prontas. Pensando dessa maneira, é preciso mudar o próprio homem, não o sistema, para se adaptar à subjetividade moderna para o modelo econômico e vigente. Foucault afirma que não haveria o jogo de mercado que devesse permanecer livre, seguido do domínio no qual o Estado começa a intervir, uma vez que o mercado, ou melhor, a pura competição que é a essência do mercado, pode aparecer somente se for produzido. E caso seja produzido por uma governamentalidade ativa, por exemplo, o neoliberalismo estadunidense, ele vê essa nova mentalidade neoliberal como ambiental.
Pode-se dizer que o neoliberalismo é o governo cujo objetivo é influenciar a conduta dos homens de modo a fazê-los pensar como empresa, como capital humano, como empreendedores de si mesmo em busca de um crescimento de conquistas econômicas. A governamentalidade neoliberal, ela opera segundo o modelo normativo de mercado concorrencial que propõe e estimula condutas orientadas pelos princípios da competição, da produtividade, do consumo e do gozo instantâneo. Não se tratava de produzir subjetividades, mas de estimular indivíduos a se comportar de modo específico, atuando sobre o seu ambiente econômico. De outra forma, as tecnologias neoliberais de governamento da vida da população tornam-se operativas ao fazer do mercado um indutor e um regulador de comportamentos e sentimentos em escala mundial. Isso acarreta efeitos colaterais e excludentes, por mais que não seja o seu principal objetivo, a produção da morte violenta de parcelas da população, daqueles que não podem ou não querem se adaptar aos padrões neoliberais, visto que as estratégias neoliberais de indução de condutas da população, elas somente visam o incentivo da vida daquela parcela da população que se espelha no ideal normativo do homem do bem. Então, gente, essa expressão do homem de bem faz referência ao indivíduo branco, seja gênero masculino ou feminino, tendo sua orientação sexual hétero, que possua capital humano, valores tradicionais e vagos preceitos cristãos. Nesse contexto, aquelas parcelas da população que não querem ou não podem seguir esse ideal do homem de bem estão destinadas ao esquecimento, ao abandono, ou até mesmo à morte, dependendo de sua posição interseccional. Além disso, para que o tema de biopolítica de Foucault seja suficiente para pensar a gestão de vida no Brasil contemporâneo, é preciso acrescentar uma observação importante, que não estava prevista nas reflexões de Foucault. A forma como este crivo de distinção e hierarquia é aplicado produz uma purificação e imunização social cada vez mais forte, voltando-se violenta e deliberadamente contra certos segmentos da população, precisamente aqueles que não atendem ao ideal normativo de homem de bem. O resultado desse processo é a intensificação dos efeitos de desumanização, a perda da conexão com o mundo e com o outro, e o processo de exclusão e morte de grandes parcelas da população, especialmente daquelas historicamente afetadas por uma forte vulnerabilidade. Assim, é necessário diferenciar os efeitos do exercício da biopolítica em regimes autoritários ou democracias com características marcadamente imunes ou não liberais. Na ausência dessa distinção, existe a ilusão de que efeitos colaterais potencialmente violentos ou excludentes são inerentes aos incentivos biopolíticos de determinadas populações e não serão afetados de forma alguma, ou mesmo independentes da natureza das características políticas a qual se exerce o poder sobre a vida. Trazendo para a realidade do nosso país, entre os anos de 2013 e 2014, temos presenciado no Brasil um acirramento da divisão de caráter biopolítico e imunitário entre os homens de bem e todos os demais, imediatamente considerados como suspeitos, perigosos, supérfluos e elimináveis. Para fins de explicação, eles são denominados no Brasil atual pela alcunha pouco criativa e bastante elástica de os comunistas. A problemática do governo Bolsonaro vai muito além das posições polêmicas, das políticas públicas de caráter discriminatório, visando garantir a proteção daquelas parcelas da vida da população brasileira que se encaixam nas características do homem de bem. Se tal genocídio se manifesta com ainda mais intensidade entre as populações já historicamente vulneráveis e precarizadas do país, o descontrole geral em relação à situação sanitária no Brasil põe em risco, ao menos potencialmente, todas as vidas, independente de qualquer critério hierárquico valorativo. Eis aí o caráter necropolítico do governo Bolsonaro. Espero que tenham gostado e obrigado a todos.